Naquele momento histórico, o reino de Judá estava mergulhado em complexidades políticas e religiosas. O rei Ezequias, conhecido por seu reinado reformista, deixou um legado significativo ao seu filho, Manassés, que ascendeu ao trono com a promessa de dar continuidade às mudanças iniciadas por seu pai. No entanto, o que se desenrolou foi uma guinada surpreendente na trajetória do reino. Manassés, apesar de inicialmente envolto em promessas de prosperidade, logo se viu influenciado por correntes políticas e religiosas que buscavam afastar Judá dos princípios espirituais estabelecidos. Este cenário tumultuado proporcionou o palco para o profeta Isaías, uma figura venerada e respeitada por suas mensagens proféticas impactantes. Isaías, um defensor intransigente da fé e da retidão, assumiu um papel crucial durante o reinado de Manassés. Sua missão era clara: alertar o rei e o povo sobre as implicações nefastas das escolhas que estavam sendo feitas. Isaías não apenas exercia sua função profética, mas também atuava como uma voz de consciência, instando o rei a reconsiderar suas ações e retornar aos princípios fundamentais da fé. O contexto intricado não se limitava apenas à dinâmica entre Isaías e Manassés. A sociedade estava dividida entre facções que apoiavam as mudanças propostas pelo rei e aqueles que defendiam a fidelidade aos preceitos religiosos tradicionais. Essa tensão ideológica criava um ambiente de incerteza e polarização, no qual as decisões do rei tinham o potencial de moldar o destino de todo o reino. Neste cenário, o papel de Isaías não era apenas profético, mas também desafiador. Enquanto confrontava o rei, ele buscava unir a nação em torno dos valores que, segundo suas visões, eram fundamentais para a preservação de Judá. As palavras de Isaías ecoavam nos corredores do poder, despertando reflexões e debates intensos sobre o rumo que o reino deveria tomar. Portanto, ao aprofundarmos-nos nesse contexto intricado, percebemos que a história da morte de Isaías nas mãos de Manassés é muito mais do que um episódio isolado. É um capítulo crucial que revela as dinâmicas políticas, religiosas e sociais que moldaram esse período turbulento da história de Judá. Isaías, o profeta destemido, emergiu como uma voz solene em meio às turbulências políticas e religiosas do reino de Judá. Sua coragem inabalável o impulsionou a transmitir mensagens divinas, cumprindo o papel sagrado de alertar Manassés e o povo sobre os perigos iminentes resultantes do afastamento dos caminhos do Senhor. As palavras proféticas de Isaías eram mais do que simples previsões, eram um chamado à reflexão e uma advertência enfática sobre as consequências espirituais e temporais que aguardavam aqueles que ignoravam os ensinamentos divinos. Em suas profecias, Isaías utilizava simbolismos e metáforas para pintar quadros vívidos do destino sombrio que aguardava Judá se não houvesse uma mudança de curso. Suas mensagens não eram apenas condenações, eram convites à transformação e retorno à retidão. Isaías buscava despertar uma consciência coletiva sobre a importância de manter a fé e a fidelidade aos princípios fundamentais da religião. Ele delineava os riscos de se perder nas tentações do poder secular, enfatizando que a verdadeira força residia na devoção ao divino. As palavras proféticas de Isaías, muitas vezes, eram enigmáticas e demandavam uma compreensão profunda. Sua linguagem poética e repleta de simbolismos não apenas desafiava Manassés, mas também convidava os ouvintes a buscar um entendimento mais profundo das mensagens divinas. As metáforas utilizadas por Isaías criavam um cenário imaginativo, instigando a mente dos ouvintes a contemplar as implicações espirituais de suas ações. Ao explorar essas profecias, nos deparamos com um convite à introspecção e ao arrependimento. Isaías não apenas previa desgraças iminentes, mas também oferecia uma visão de redenção para aqueles dispostos a se reconciliar com o divino. Suas palavras não eram apenas um alerta, mas uma luz a guiar Judá de volta ao caminho da retidão. Portanto, ao nos aprofundarmos nas mensagens proféticas de Isaías, somos conduzidos a uma jornada espiritual e intelectual, onde as palavras do profeta transcendem o tempo, ecoando um chamado eterno à busca da verdade e da justiça. O encontro tenso entre Isaías e Manassés se revela como o ponto culminante dramático dessa narrativa bíblica. O profeta, munido de coragem inabalável e determinação, confronta o rei em um momento crucial para Judá. Este confronto não é apenas uma troca de palavras, mas uma batalha espiritual que moldará o destino do reino. Isaías, ciente das consequências de suas palavras proféticas, enfrenta Manassés com firmeza e convicção.
O profeta não recua diante da aura de poder que envolve o rei, reiterando as advertências divinas com uma clareza que ecoa pelos corredores do palácio. Seu discurso destemido busca penetrar as camadas do coração do monarca, instigando-o à reflexão e à mudança de curso. Manassés, por sua vez, encontra-se envolto em sua busca pelo poder secular e na teia de influências que o rodeiam. O confronto com Isaías revela a dicotomia entre o espiritual e o terreno, entre as aspirações do rei e as advertências celestiais. A reação do monarca, inicialmente hesitante, logo se transforma em resistência obstinada às palavras do profeta, marcando um momento de viragem irreversível na trama. Esse confronto não é apenas um embate retórico, mas um choque de ideologias que se desenrola diante dos espectadores. Isaías, guiado por sua devoção à fé, busca despertar uma consciência espiritual em Manassés, enquanto o rei, seduzido pelo poder terreno, rejeita as advertências como obstáculos em seu caminho de ambição desenfreada. O clímax da narrativa é atingido quando a trajetória de Isaías e Manassés se entrelaça de maneira inesperada. A rejeição do rei às palavras do profeta desencadeia uma sequência de eventos que moldará não apenas o destino pessoal de Manassés, mas também o destino de todo o reino de Judá. O confronto transcende a esfera individual e torna-se um ponto de viragem que reverbera através das páginas da história. Assim, o confronto entre Isaías e Manassés não é apenas um episódio isolado, mas um elemento crucial na trama mais ampla da luta entre o divino e o terreno, entre a busca espiritual e as tentações mundanas. Este ponto de viragem nos convida a refletir sobre as escolhas que moldam nossos destinos e a reconhecer a importância de mantermos a fidelidade aos princípios fundamentais, mesmo diante das tentações do poder. O desfecho sombrio desta narrativa milenar se aproxima, e as decisões do rei Manassés lançam Judá em um abismo de tragédia inevitável. A hora sombria se manifesta quando as escolhas do monarca se convertem em uma sequência de eventos que culminam na morte impactante do profeta Isaías, deixando o reino mergulhado na escuridão espiritual. À medida que as tramas se desenrolam, testemunhamos a escalada das consequências das decisões de Manassés. Sua rejeição às advertências divinas e a persistente busca por poder secular criam uma espiral descendente, levando a eventos trágicos que ecoam por toda a história de Judá. A morte de Isaías, uma figura tão significativa, torna-se um símbolo da perda espiritual que assola o reino. Explorando os eventos finais deste drama, somos confrontados com a profundidade das lições que esta narrativa proporciona. A tragédia não se limita apenas à morte de Isaías, mas estende-se à alma do reino, marcando uma virada de página na jornada espiritual de Judá. A conclusão sombria dessa história destaca a fragilidade das escolhas humanas e a imprevisibilidade dos destinos que se desdobram diante de nós. Refletir sobre essa narrativa milenar nos convida a examinar nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. As consequências das decisões de Manassés ressoam como um eco atemporal, lembrando-nos da importância de alinhar nossas ações com princípios fundamentais. A trajetória trágica de Judá serve como um alerta universal sobre os perigos de se desviar do caminho da retidão espiritual. Ao final deste drama, convido cada um de vocês a compartilhar suas reflexões nos comentários. Que lições extraímos desta narrativa milenar? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas? A discussão que se seguirá nos permitirá não apenas compreender a profundidade desta história, mas também encontrar conexões com nossas próprias jornadas espirituais. Em conclusão, a tragédia que se desdobra diante de nós serve como uma poderosa lembrança da fragilidade humana e da necessidade constante de buscar a verdade e a justiça. Que possamos aprender com as escolhas de Manassés e, através da reflexão e do entendimento, trilhar caminhos que conduzam à luz espiritual e à retidão. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que tenham apreciado essa jornada através dos tempos bíblicos. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar sugestões para futuros vídeos. Muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo episódio. Até mais!